E já estamos ao vivo. Uma boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso Saraiva Prova. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, concurseiro iniciante. E aí, meu amigo? João Tavares, Debbie, Dani, querida Apolo. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, vamos trabalhar um pouquinho nesse final de semana? Vamos lá então, Luísa, como é que tá, querida? Tudo bom? Kátia, Rafa, sejam todos muito bem-vindos. São 19 horas e 4 minutos, 3 minutos no meu. Vamos lá então. Ó, a professora Elisa. E aí, querida Elisa, tudo bem? Grande colega do Direito Administrativo, também com segunda fase aqui no Saraiva Prova. Sejam muito bem-vindos. Olha ali, Luiz Antônio, Mi Sanson, Dani Greco, beijo querida, hein? Vicky concurseira, Denise. Vamos trabalhar um pouquinho, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com direito penal, a matéria preferida em segunda fase. Obrigada pela primeira fase, professor, conseguimos. Conseguimos não, você conseguiu, querida. Você conseguiu, o mérito é todo seu. A gente mostra o caminho aqui no Saraiva Prova, mas quem trilha, quem caminha é você. E é o que eu vou fazer agora com vocês na segunda fase. Na segunda fase, eu vou mostrar para vocês o caminho. Você seguindo a estradinha direitinho, vocês serão aprovados. Vamos lá então? Esperando vocês entrarem, tô vendo Marocas. E aí, Marocas, querido, tudo bom? Sandra, Beth, Pri. A Pri eu já conheço, querida Pri. A Ana, Ali Oliveira. Vamos lá, então. Quem é que tá ali? Jordan, hein? Muita gratidão por esses profs. Esse time é demais mesmo, né? Hein? Fatmi Youssef. Ó, essa aqui é minha Patrícia, né? Vale... Quem é que tá ali? Hiral, Tati, tudo bom, Tati Leite? Tudo bem, querida? Bom, nós vamos conversar um pouquinho nesse final de domingo. Como eu disse para vocês e os colegas que não acompanharam, nós já fizemos uma primeira live. Então, nós estamos aqui constantemente no canal do Saraiva Prova com vocês, trazendo dicas que serão muito úteis depois no dia da prova lá na segunda etapa, tá? Os colegas que estão aí, que já foram meus alunos em segunda fase, são a prova viva de que hoje estão aprovados aí com a carteirinha na mão, tá? Emanuel Nascimento, e aí meu amigo, seja bem-vindo. Léo Oliveira, tudo bom, querido amigo? João Carlos, então tá, sejam bem-vindos. Nós fizemos uma primeira live e vocês encontram esta live e esta aula, né? Esta aula gratuita. Boa noite, prof. Já iniciei o curso, muito top. Valeu, meu amigo Antônio Pedro. Eu vou te ajudar a passar, meu querido amigo. Vou te ajudar a passar, tá? Vocês encontram esta primeira live, esta primeira aula ali no canal do YouTube do Saraiva Prova, tá? Então se inscrevam lá. Se inscrevam também no meu canal, tá? Vocês me encontram ali, do professor Alexandre Salim. Boa noite, quem é que tá ali? Rabelo, boa noite, professor. Pousada, fiz 38, e aí, será que não dá um recursinho, a gente conseguir mais duas, hein? Inicia o curso amanhã, diz o Janderson. Beleza, meu amigo, vamos lá, a gente tá junto, tá? O importante é que vocês saibam que eu e esta equipe maravilhosa, hoje aqui representada pela Dani, a Dani tá aqui, tá? Em pleno domingo, a Dani tá aqui, a Dani com um filhinho pequeno, a Dani grávida da segunda filhinha, e a Dani tá aqui em pleno domingo nos ajudando. Bailarina no direito, um beijo, querida bailarina no direito, esse perfil é legal, né? Edneia, que saudade, Edneia, quanto tempo, né? Marcelo, opa, meu amigo, tudo bem? Vamos entrando então. Cícero, Adalberto, é isso aí, olha a Dani ali, estamos esperando por vocês. Boa noite, querida Edneia. Faz tempo que a gente não se fala, hein? Tô com saudade já das tuas mensagens. Bom, eu dizia para vocês que nós fizemos uma primeira live agora semana passada, tá? Foi segunda-feira passada, não tem nenhuma semana. E esta live está lá no canal do YouTube do Saraiva Prova. Ali eu dei algumas dicas sobre a prova. Ali eu falei de como será o nosso curso. Então vamos começar por aqui,
tá? Agora de forma mais objetiva, porque eu vou começar a entrar em questão atinente a conteúdo, em questão atinente a técnicas de estudo com vocês para a segunda fase. Então lembrando, nós temos uma prova com consulta, vamos usar esta ferramenta que nós temos, esta importante ferramenta. A primeira coisa então que eu te pergunto é, como é que está o teu material? O teu material, ele está pronto, ele está preparado, ele está pintadinho conforme o edital? Bom, nós temos no nosso curso de segunda fase aulas só sobre técnicas de marcação do VAD, o que pode e o que não pode, tá? Você que é meu aluno, você já viu ou você verá nas nossas aulas aqui de segunda etapa, tá? Por exemplo, muitos de vocês até hoje brincam comigo o tal do fundamento menta verde. Por que eu peço para você pintar de verde alguns artiguinhos ali? Fundamento menta verde. Por quê? Porque quando chegar o momento de nós colocarmos o fundamento da peça, por exemplo, caiu recurso em sentido estrito, você vai colocar com fundamento menta verde, com fundamento no artigo 581, inciso, o que for ali. Geralmente é o inciso 4º, porque você vai estar atacando a pronúncia do juiz. Então, contra a pronúncia, cabe o RESE, o RSE, o recurso no sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 4º, tá? Bom, o teu material, ele está pronto, o teu material, ele está preparado, é um material atualizado. Se não tem o pacote anticrime no teu VAD, tudo certo, porque não cai neste o pacote anticrime. É claro que para o próximo você vai precisar, se você não tiver êxito nesse. Mas não é o que nós queremos. Nós queremos a sua aprovação logo. E eu quero aquela foto com a vermelhinha na mão, tá? Eu tenho divulgado quase que diariamente fotos de colegas seus que foram aprovados no meu curso aqui de segunda fase. Aí, ó, com a vermelhinha na mão. Professor, tá aqui, ó. Passei, tá aqui a prova, tá aqui a conclusão de um sonho, né? A conclusão de um ciclo na minha vida. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que está o teu material? Eu sempre sugiro que você, para a segunda fase, adquira o mesmo VAD que você usou para a primeira. Se o teu VAD, ele tá limpinho, tá bonitinho, não tá riscado, usa o mesmo, não precisa comprar outro. Agora, se o teu VAD tá escrito, tá sublinhado, tá riscado, tá marcado, tá... Bom, cuidado, porque, obviamente, o fiscal ele pode complicar com o teu VAD, pode te tirar o material e deu pra prova, né? Só que veja, muitos de nós, e eu me incluo aí, nós temos memória visual. Então, se você tem aquele VAD marcado, onde você sabe que está lá em cima, linkado com tal artigo, uma súmula, quer dizer, você vai lembrar disso na hora. Pô, esse artigo aqui está linkado com a súmula tal, o professor falou. Então, vamos usar o mesmo material. Tá? Se você ainda não comprou, você vai comprar ou um 3 em 1 ou um VAD. Se você já comprou o 3 em 1, porque as pessoas ficam, professor, tem que ser VAD, tem que ser 3 em 1. Calma, pode ser o 3 em 1. O que eu quero dizer com 3 em 1? VAD penal. Penal, processo penal, Constituição. Pode ser o VADão? Pode, claro que pode. Qual é que o senhor sugere? Eu sugiro o nosso. O nosso, dos professores do Saraiva Prova. O nosso VAD das carinhas. Por quê? Porque a parte de penal fui eu que inspecionei, fui eu que fiscalizei, fui eu que atualizei. Então eu sei que está 100% conforme o edital. Tá? Combinado? Depois, você tem que aprender, Camila querida. E aí, estudando forte, né, querida? Vamos embora. Vamos passar nessa prova. Vai ser agora e eu vou te ajudar a passar. Bom, você tem que aprender a controlar o tempo. Então veja, Janderson, meu amigo, você tem que começar a treinar. Você vai treinar como? Vai treinar com os nossos simulados. Eu fiz simulados inéditos que você vai receber ao longo do nosso curso. E você vai fazer também provas que já passaram, provas passadas. E você vai fazer com cronômetro. E você, obviamente, não vai fazer no computador. Você vai fazer à mão. Professor, minha letra é feia. Capricha, meu querido. Capricha, minha querida. Você tem que caprichar. Olha lá, são 4 simulados com correção individual. A Dani já está nos ajudando. Então veja, você já vai saber como é a prova. Por quê? Porque eu fiz o simulado tal qual vem caindo com as técnicas trazidas pela banca FGV. E você
vai estar se preparando com conteúdo e também administrando o tempo. São 5 horas. Você vai reservar as 3 primeiras horas para peça. Comece pela peça. 3 horas para peça. Olha lá, Pri. Obrigado a você e aos professores Saraiva Prova. Passei assistindo apenas maratona os 2 sábados. Beleza. Vamos lá, Pri. E vamos para a segunda fase agora, querida. Então, 3 horas para peça. As últimas 2 horas, são 5, você vai reservar para as discursivas. São quantas? São 4. São 4 discursivas valendo 1,25 cada uma. Bom, se você tem 2 horas para cada uma das discursivas, você tem meia hora para cada discursiva. Daí sobra. Então, 3 horas para peça e depois 2 horas para as 4 discursivas, ou seja, meia hora para cada uma delas. Então, 1, o teu material, ele está pronto. 2, você já está começando a treinar a administração do tempo. 3, você sabe que você precisa ir bem, tanto na peça quanto nas discursivas. Por favor, pessoal, a peça não é só o que importa. As pessoas estão preocupadíssimas com a peça, mas se você gabaritar a peça e errar todas as discursivas, deu pra bola. Se você acertar as discursivas e errar a peça, deu pra bola. Então a gente vai ter que fazer ali pontuação nas 2 partes da prova. Você tem que ir bem tanto na peça quanto nas discursivas. Este é o meu trabalho aqui, é te mostrar o caminho. Bom, e como é que eu vou fazer isto? O nosso curso ele é dividido em praticamente 3 etapas, 3 módulos. Então hoje eu recebi um e-mail, eu acho que foi do Janderson, não, de quem foi, hein? Bom, um dos colegas que está aí, eu recebi um e-mail dizendo, professor, eu preciso de uma ajuda aí, como é que eu faço para me preparar em relação aos estudos, para organizar o meu tempo? Bom, eu fiz com a equipe do Saraiva Prova um cronograma para vocês. No momento em que vocês se inscrevem no nosso curso, vocês recebem este cronograma. Então, estudo no dia 1, estudo no dia 2, estudo no dia 3, estudo no dia 4, simulado. Então você já vai trilhando uma estradinha que está toda desenhada. E lá na frente, você trilhando toda essa estradinha, lá na frente, você vai receber uma vermelhinha, tá? Que é a conclusão, é a etapa de vencimento do teu objetivo, tá? Na primeira etapa, Rita querida, Celso meu amigo, na primeira etapa do nosso curso, eu vou te trazer conteúdo. E aqui eu vou te trazer conteúdo de direito penal. Olha a Dani ali, curso bem como cronograma de estudos prontinho. Tá? O curso vem com o cronograma de estudos prontinho. Você tá vendo? Então nós já preparamos até esta técnica de te mostrar o que você tem que estudar e quando estudar. Tá? A quantidade de matéria, os dias de estudos, os simulados. Você vai seguir o caminho e você vai conseguir ser aprovado. Tá? Grande Rita querida. Bom, na primeira parte, e aí Adri, eu vou te trazer conteúdo. Então eu vou te trazer os principais tópicos. E como é que eu sei que são os principais? Simplesmente porque a nossa equipe, e a Dani faz parte dessa equipe, a nossa equipe maravilhosa, ela fez um estudo estatístico daquilo que vem sendo cobrado desde a primeira das provas, desde o primeiro dos exames unificados. Então, o que é a tendência de cair sempre em segundas fases? Nós temos um estudo estatístico sobre isso, tá? Aqui não tem espaço para amadorismo, a gente está decidindo o teu futuro profissional, tá? Então eu vou te trazer aqui aqueles tópicos que tu mais precisas para responder as questões e para a peça, tá? Nós vamos revisar o direito penal, nós vamos revisar o processo penal, nós vamos revisar a legislação penal especial, por exemplo, os crimes hediondos, e nós vamos, claro, revisar a LEP, que cai muito em segunda etapa, a Lei de Execução Penal. A Lei 7.210 de 84, e graças a Deus que nós só vamos precisar das atualizações na LEP que vieram com a Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime, para o próximo exame de ordem.
tá? Para este, nós só precisamos da LEP sem as alterações, do código sem as alterações, do CPP sem as alterações, tá? Esta live tem desconto? Pô, já é uma aula de graça que você está recebendo aí, meu querido Janderson Miranda, tá? Eu vou te ajudar a passar, tô te falando. Vem com a gente que eu vou te ajudar a passar, tá? Boa tarde, Joel Chagas 2016, beleza, meu amigo? Então, nessa primeira etapa, nós vamos revisar conteúdo. Numa segunda etapa, eu vou te trazer as discursivas. São 4 discursivas. São 4 discursivas valendo 1,25 cada uma. Uma vale 0,60, a outra 0,65. Eu vou te mostrar qual é a técnica da banca FGV nos questionamentos. E mais importante ainda, o que ela espera em relação às respostas. Porque eu venho acompanhando, ao longo desses últimos anos todos, o gabarito oficial, né? Matheus Henrique, meu amigo, vamos embora, vamos junto, tá? E aí, Esther, querida, tudo bom? Então veja, nós temos que saber teses tanto de direito penal quanto de processo penal. Por quê? Porque vai cair um problema da vida real, um problema do mundo real. Pensa assim, alguém entra no teu escritório de advocacia e vai fazer uma consulta, tá? A banca vai te trazer um problema do mundo real e vai te perguntar como você, advogada criminalista, como você, advogado criminalista, como você resolve este problema do mundo real à luz do direito material. Então, qual é a tese de direito penal? Por exemplo, Adônias Anjos, por exemplo, para você, meu amigo, teses de direito penal. Uma tese de direito penal que exclui a tipicidade. O crime impossível, artigo 17 do Código Penal, uma baita tese de defesa. Uma tese que exclui, de direito material, que exclui a ilicitude. Por exemplo, o estado de necessidade. E eu vou te mostrar que você já vai ver se eles querem estado de necessidade ou legítima defesa com uma palavra. A palavra que caracteriza o estado de necessidade é perigo. E a palavra que caracteriza a legítima defesa é agressão. Então, se vier uma situação de perigo a 2 bens jurídicos lícitos que estão em confronto, estado de necessidade. Agora, se o A agrediu o B, é legítima defesa. O estado de necessidade está no 24, a legítima defesa no 25, ambos do Código Penal. Por exemplo, uma tese de direito material que exclui a culpabilidade. Nós podemos falar da doença mental. O doente mental é inimputável. Então, embora ele pratique fato típico ilícito, ele será, em tese, absolvido impropriamente e não condenado pelo juiz. E nós temos que saber como é que você ataca isso aí, tá? Outra tese, por exemplo, que exclui a culpabilidade é o erro de proibição. Uma terceira tese é a coação moral irresistível. Tudo isso você vê comigo aqui no nosso curso de segunda fase, tá? Aqui na segunda etapa, tá bem? Depois que você identificou a tese de direito material, a tese de direito penal, uma tese que está dentro do Código Penal, você provavelmente será indagado sobre uma tese de direito processual. Então ali nós temos que estudar as nulidades, ali nós temos que estudar os princípios processuais penais, por exemplo, ofensa ao contraditório, ofensa à ampla defesa, ofensa à plena defesa. O Janderson me pergunta, e como lembrar das súmulas? Você não precisa decorar súmula, meu querido. Esta é a grande vantagem da segunda etapa. Por quê? Porque o teu material já vai ter a súmula e você vai poder consultar a súmula. E mais, você vai saber o que consultar, porque tudo isso está linkado nas nossas aulas. Se cair, por exemplo, essa é para o Janderson, tá? Se cair, por exemplo, o princípio da consunção ou absorção, provavelmente a tua resposta passe pela súmula 17 do STJ. Quando falso, cesáureo e no estelionato sem mais potencial lesivo é por este absorvido. Ou seja, o sujeito falsifica um documento para praticar um estelionato. Ele só responde pelo estelionato. Princípio da consunção ou da absorção. Tudo isso vai estar linkado. Então, nas aulas eu vou te mostrar qual súmula é importante, onde ela está e em relação a qual tese que ela deve estar agregada, linkada. Tá?
Eu te falei dos princípios processuais penais, que são teses de processo penal. Não confunda, por exemplo, violação à ampla defesa com violação contraditória. A violação à ampla defesa pode estar na autodefesa ou na defesa técnica. A autodefesa, aquela exercida pelo teu cliente, pessoalmente, ela pressupõe direito de audiência e direito de presença. Direito de audiência é o direito de ser ouvido pelo juiz. E o direito de presença é o direito de estar presente, de acompanhar pessoalmente todos os atos do processo. Uma violação a isto viola a autodefesa e a própria ampla defesa. Agora, a defesa técnica é exercida pelo advogado constituído. Então a tese pode estar na ampla defesa dentro da autodefesa ou da defesa técnica. E não confunda a ampla defesa com a plena defesa. Por quê? Porque a plena defesa está ligada ao júri. A plena defesa está ligada ao tribunal do júri, ao procedimento especial do júri, artigo 5º, inciso 38, letra A da Constituição. Tá? Eu vou te mostrar, não tem bicho de 7 cabeças. Nós trabalharemos teses de direito penal com teses de direito processual penal. Tá? Isso tudo na segunda parte, no segundo módulo do nosso curso. E no terceiro módulo, olha aqui o Janderson me pergunta, e pode fazer referência no VAD? Pode. Uma referência simples? Pode. Uma referência simples a uma súmula? Tranquilo. O que você não pode é fazer uma referência de forma a burlar a fiscalização. Ou seja, você fazer uma referência, que na verdade é uma cola, fazendo estrutura de peça. Isso não pode, é certo que eles vão te tirar a prova, vão te zerar e você perdeu esse tempo todo, tá? Tudo isso eu explico no curso, fica tranquilo, tá? Mira nos estudos, seja bem-vindo, tá? Alacidean, seja bem-vindo também, tá? E aí na terceira parte nós entramos nas peças. Bom, pode ser que a tua peça ela esteja na fase pré-processual. Pode ser que a tua peça esteja na fase processual. Pode ser que a tua peça esteja na fase recursal. Pode ser que a tua peça já esteja na fase de execução penal. Tudo isso será visto no nosso curso, tá? Doutor, esta metodologia mencionada no início, a Saraiva tem para a primeira fase. Querida amiga, este é um método todo meu para os meus alunos que vêm comigo para a prática penal para a segunda fase, tá? Muito obrigado, mestre, ansioso pelo começo do curso. Beleza, o curso já está disponível. Você se inscreve, já recebe o e-mail, já recebe o link e já vai para a plataforma, tá? Vambora! A gente não tem tempo a perder, tá? Então aqui vai para minha amiga Rita e para os demais colegas, tá? Já assisti várias aulas suas, mas graças a Deus passei no exame, na repescagem tributária. Beleza. Beijo pra você, parabéns, tá, Lucélio? Que bom. Olha lá, Janderson, responde a Dani. As aulas já estão todas na plataforma, é só começar. Então, Rita e demais colegas. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma técnica que eu desenvolvi que não falha para você fazer a peça. Não falha. Durante o nosso curso, eu vou te mostrar o meu método famoso do CCPA, CCPE e TP. Como é que é, professor? CCPA, CCPE e TP. Todas as dezenas de peças que nós vamos desenvolver ao longo do nosso curso vão passar por um esquema, por um esqueleto, tá? Olha lá, não passei na primeira fase, mudei para ser aluno seu. Que bom. Vem comigo que eu vou te ajudar a passar, tá? Vamos lá. Todas as peças, porque você não vai fazer uma peça no rascunho e depois passar a limpo, não dá tempo. No rascunho você vai fazer só o meu esqueleto, só o meu esquema, só o meu método do CCPA, CCPE e TP, tá? O que é o CCPA na primeira coluna? O primeiro C é o teu cliente. Então você vai ver qual é o crime. Se o A matou o B, provavelmente o teu cliente vai ser o investigado, se for na fase do inquérito. A tua peça, lembra, pode estar direcionada para o delegado. Ou o teu cliente vai ser o acusado na fase do processo, o réu. Aí a tua peça vai ser dirigida para o juiz ou até para o tribunal, conforme o caso, tá? Bom, pode ser que o teu cliente seja a família da vítima. Por quê? Pode ser que você seja assistente da acusação.
Bom, pode ser que você tenha que oferecer uma queixa. Então pode ser que o teu cliente seja o réu ou seja a vítima. CCPA, C de cliente. O que é o outro C? É o crime. Você vai identificar qual é o crime. Se o A matou o B, você sabe que é homicídio. E aí você já vai para a pena. Qual é a pena do homicídio simples? Deixa eu ver. Artigo 121, caput 6 a 20. Ah, não, mas é qualificado, então é de 12 a 30. C, C. C de cliente, C de crime. Então, PA, o P de procedimento. Porque você tem que saber qual é o procedimento e eu vou bater nisto muito. O procedimento é o comum ordinário? Ou é o comum sumário? Ou é o comum sumaríssimo da Lei 9.099? Ou pode ser, se o A matou o B, que seja um procedimento especial do júri. O procedimento do júri é um procedimento especial. Então qual é o procedimento? C de cliente, C de crime e pena, P de procedimento. E aí você chega no A de ação penal. Provavelmente vai cair na prova um crime de ação penal pública incondicionada. Mas pode ser um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido ou do ministro, requisição do ministro da Justiça, ou pode ser um crime de ação privada. Então qual é a ação penal? CCPA. O teu cliente, o crime e a pena, o procedimento e a ação penal. A gente vai para a segunda coluna, que é do CCPE. Então, o C de competência. A competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Porque se for da Justiça Estadual, você dirige a peça, digamos que seja para o juiz de direito. Se for na Justiça Federal, para o juiz federal. Isso vai ter repercussão lá em cima no tribunal. Porque no tribunal, se for um TJ, Justiça Estadual, Tribunal de Justiça, são as câmaras criminais. Agora, se for um TRF, um Tribunal Regional Federal, são as turmas criminais. Então, competência. CCPE, segunda coluna, né? O segundo C é ciclo. Qual é a fase do processo que você está? Fase da investigação? A fase da ação penal? A fase recursal ou a fase da execução? Porque pode ser que venha uma peça depois do trânsito em julgado, na fase da execução da pena. Por exemplo, um pedido de unificação de penas para o juiz da execução. Por exemplo, um agravo na LEP 197, Lei 7.210. Então, CCPE. C de competência, o outro C de ciclo processual. Qual é a fase do processo que nós estamos? CCPE, né? Aí o outro P você tem de peça. Aí você já sabe qual é a peça. CCPE. Então, competência, ciclo e peça. Qual é a peça? Se, por exemplo, a prisão do teu cliente é ilegal, você já vai saber pelas minhas aulas que a peça é um pedido de relaxamento de prisão dirigido ao juiz. Então qual é a peça? CCPE. E o E de endereçamento. Você vai endereçar para quem? Basicamente, ou você vai endereçar para um delegado de polícia, ou, como mais cai, para um juiz. Seja um juiz de direito, seja um juiz federal. Tá? Pode ser que seja para o juiz, na interposição do recurso, ou para o tribunal, para onde vão as razões. Tudo isso eu te ensino. Tá? E o TP são as teses e os pedidos. Então eu vou trabalhar contigo este método que eu julgo infalível, porque o pessoal passa com o meu método. CCPA, CCPE e TP. Tá? CCPA. Nós vamos trabalhar com o cliente, o crime e a pena, o procedimento e a ação penal. CCPE, a competência, o ciclo, que é a fase, a peça e o endereçamento. TP, as teses e os pedidos. Então quais são as teses? O T de teses. O P de pedidos. Então qual é a tese? A tese principal qual é? É a absolvição do teu cliente? Beleza. Mas pode ser que tenha uma tese subsidiária. A subsidiária é buscar uma pena justa, por exemplo. É ver se o regime foi bem colocado. É ver se não cabia substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tá? Tudo isso eu te ensino no nosso curso. Então nós começamos, como eu sempre digo, abastecendo o nosso caminhãozinho. O caminhão tá vazio. Tá lá, eu já tô dentro do caminhão, eu já liguei o motor, ele já tá aquecendo, mas eu ainda tô com a carga vazia ali, tá? A caçamba vazia. Então eu tenho que colocar conteúdo. É a primeira parte do nosso curso de segunda fase, tá? Na primeira parte eu vejo contigo direito penal, processo penal, leis especiais e execução penal. Pronto, enchi o caminhão. Aí a gente parte. A gente para no caminho para ver as discursivas. Depois a gente faz outra parada no meio do caminho para a gente ver as peças, tá? E aí lá no fim, assim eu espero, vai estar você com
com essa vermelhinha na mão. A Bia me pergunta, e qual é a peça? Qual é a minha aposta para a peça? Tudo isso eu vou falar ao longo das nossas aulas, tá? A peça que mais cai, Bia, é a apelação. Mas não vai vir de novo a apelação, tá? Faz tempo que não vem memoriais. Então a gente tem que abrir o olho para a resposta escrita à acusação em 10 dias. Temos que abrir o olho para os memoriais. E vamos cuidar um pouquinho também os embargos declaratórios, que podem ser contra a sentença no CPP, artigo 382, contra acórdão no CPP, artigo 619, ou pode ser de um crime de menor potencial ofensivo, artigo 83 da Lei 9.099 de 95. Tá? Bom, esta foi a segunda das nossas lives periódicas que eu vou fazer com todos vocês aqui nos nossos canais do Saraiva Prova. Seja lá no YouTube, quem não se inscreveu, se inscreva lá, tá? Lá no Saraiva Prova, no canal do YouTube do Saraiva Prova, já se inscreva no meu, ali Alexandre Salim, tá? Você aqui já está nos seguindo no Instagram, @SaraivaProva, @Prof. Alexandre Salim, tá? Pois é, Janderson, eu acho que vai ser o concurso, tá? Este exame vai ser o exame dos memoriais. E mesmo aí, você tem que abrir o olho. Porque se cai em memoriais, no procedimento comum ordinário, você faz um pedido, que é o pedido de absolvição de mérito. Pode ser um pedido, eventualmente, de desclassificação, tá? Agora, se cai em memoriais no júri, Janderson, meu amigo, pode ser que você peça impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Tudo isso a gente tem que cuidar, tá? Então, pessoal, fica o meu abraço a cada um de vocês neste final de semana. Torçam por mim, porque amanhã eu tenho um júri difícil na comarca de Caxias do Sul, tá? Assim que acabar o júri começa amanhã às 13 horas, tá? Para aqueles que não sabem, eu sou promotor criminal há 20 anos, né? Então, as peças, a prática penal é o meu dia a dia, há 20 anos, né? Então, vocês estão aqui comigo, vocês estão com uma pessoa experiente que vai ajudá-los a passar nessa prova, tá? Nós estamos juntos. Amanhã depois eu dou notícia para vocês de como foi o resultado do Tribunal do Júri. Tá bem? Um beijão a cada um de vocês. Bons estudos. Estamos juntos, tá? E como sempre, aquele abraço.